Bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Para darmos início, nós vamos cantar o coro Vinde já, vinde todos à nossa escola dominical. Podem cantar conosco lá em casa. Vinde já, vinde já, vinde já. Vinde todos à escola dominical. Vinde já, vinde já, vinde já. Vinde todos à escola dominical. Pras meninas e pros rapazes, pras mamães e pros papás. Vinde já, vinde já, vinde já. Vinde todos à escola dominical. Vinde já, vinde já, vinde já. Vinde todos à escola dominical. Pras meninas e pros rapazes, pras mamães e pros papás. Vinde já, vinde já, vinde já. Vinde todos à escola dominical. Nos dias de Noé, as pessoas viviam em pecado e a desobediência e a violência era tanta que diz-nos a Bíblia, Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. E por esta razão, Deus decidiu destruir todos os seres vivos que havia na face da terra. Mas Deus viu, no meio de toda essa maldade, a fidelidade de um homem, Noé, a quem ele ordenou que construísse uma arca. E como vocês viram nas outras lições, nesta arca entrou Noé, a sua família e também os animais. E começou a chover por 40 dias e 40 noites. Tudo ficou destruído. Homens, animais e plantas. E diz-nos a Bíblia, no livro de Gênesis, que quando Deus viu o mundo coberto, a terra coberto de água, tudo destruído, Deus se entristeceu. Deus ficou triste. E então, ele fez uma aliança com Noé. Aliança é um pacto, um acordo. Numa linguagem mais simples, podemos dizer que aliança é um compromisso. Em termos bíblicos, podemos dizer que a aliança é um pacto entre Deus e os homens. E neste pacto, nesta aliança, Deus disse a Noé, prometo que nunca mais a terra e os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. E nem haverá dilúvio sobre a terra. Esta promessa foi feita a Noé, mas ela se estende até nós nesses dias. E Deus disse mais a Noé, como sinal da minha aliança, eu ponho o meu arco nas nuvens. Todos nós conhecemos este arco. É o sinal da aliança entre Deus e
os homens. Deus fez uma aliança com Noé e, consequentemente, conosco. Nós, no mundo, encontramos vários tipos de aliança. Mas também nós notamos que essas alianças, às vezes, trazem consequências más às nossas vidas. São destruídas, são quebradas, trazem mortes, trazem sofrimento. Mas esta aliança, ela é perfeita. Ela é perfeita porque nos traz a paz. Nós assistimos a noticiários onde se ouvem de cheias, de enchentes, furacões, inundações e mais. Mas nós estamos em paz. Estamos sossegados, tranquilos, porque Deus prometeu que nunca mais irá destruir a terra e nem os seres vivos pelas águas do dilúvio. Isso nos traz paz. Esta aliança, ela também é perfeita, porque é eterna. Nós vivemos num mundo em que as coisas são passageiras. Mas a aliança, esta aliança não tem prazo. Ela é eterna, porque é selada entre o Deus eterno e os homens. E Deus nunca promete algo que não pode cumprir. Esta aliança é perfeita, porque há de perdurar até a eternidade. É uma aliança perfeita, porque ela nos traz bênçãos. Deus valoriza aqueles que lhe obedecem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, Deus está vendo aquele que é fiel para lhe abençoar. Deus abençoa aquele que tem uma aliança com Ele. E o mais interessante de Deus, algo extraordinário, maravilhoso, é que Deus nunca falha com as suas promessas. Ele sempre cumpre as suas promessas. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem assumir compromissos. Fazem alianças e destroem-nas. Mas com Deus isto não acontece. Na Bíblia, nós encontramos vários relatos de alianças feitas entre Deus e o homem. Com Noé, com Abraão, com Davi, com o povo de Israel. Mas na Bíblia, nós não encontramos em nenhuma passagem que Deus tenha deixado de cumprir as suas promessas. Deus não é homem para prometer e não cumprir. Nós, às vezes, prometemos tanta coisa ao papá, não é? À mamá, aos nossos professores da escola dominical. E, às vezes, até mesmo prometemos a Deus. Mas acabamos, por esquecimento ou por outras razões, acabamos por não cumpri-las. Mas, com o nosso Deus, isso não acontece. Ele sempre cumpre as suas promessas. E hoje, Deus hoje, Ele quer fazer uma aliança contigo e comigo, conosco. Deus quer pessoas comprometidas com Ele. A aliança nos leva ao compromisso com Deus. Ele quer crianças fortes espiritualmente, porque têm um compromisso com Deus.
Ele quer jovens fortes espiritualmente, porque têm um compromisso com Deus. Quer casais, quer famílias fortes, porque têm um compromisso com Deus. Nesta manhã, meus irmãos, meus amigos, eu vos convido a priorizarem Deus na vossa vida, desde a mais tenra idade, mesmo pequenino. Busquem, comprometam-se com Deus. Mas também eu convido as famílias, aos casais, a priorizarem Deus, porque se assim o fizerem, terão bênçãos para a vossa vida, bênçãos para a nossa família e bênçãos até para a nossa nação. Agora, passaremos ao nosso versículo texto, versículo para decorarem, que está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 13. Versículo 13, assim aqui é. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Vou ler mais uma vez. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, te louvamos nesta manhã, porque a maior e melhor de todas as alianças foi feita na cruz. E o sinal desta aliança é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que abençoes os nossos alunos da escola dominical. Abençoe, Senhor, a nação de Cabo Verde. Abençoe esta estação de televisão. Dá-nos uma manhã rica e de bênção. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Saudações especiais no precioso nome de Jesus a todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem aqui em Cabo Verde e na diáspora. Que Deus vos abençoe nesta manhã. O salmista diz: este é o dia que fez o Senhor, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque Deus quer, na verdade, aqui nesta manhã o louvemos e o engrandecemos, para que o seu nome seja exaltado e glorificado em toda a terra. Nós iniciaremos o nosso tempo cantando o coro A Palavra de Deus é Fiel. Se meu povo me juntasse e me servisse com integridade, eu abriria
A palavra de Deus é fiel. E se também o povo for fiel a Deus, esse povo comerá o melhor desta terra. E nesta manhã nós temos razões para dizermos, Jesus, obrigado, não é? Pelas chuvas que caíram e que trouxeram a esperança de novo ao nosso povo. E então nesta manhã somos gratos e estaremos cantando obrigado, Jesus. Temos motivos para dizermos, Jesus, obrigado nesta manhã, mas também para sabermos que nas suas mãos estamos seguros. Bendita segurança, o hino 403, é o hino que vamos entoar agora.
escondida nossa vida, com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança, Deus o nosso Deus nos dá. Escondidos no secreto da presença do Senhor, escondidos nele mesmo, o supremo Deus de amor. Escondida nossa vida, com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança, Deus o nosso Deus nos dá. Fomos mortos ao pecado, nos convém aqui viver, procurando o que de cima nosso gozo em Cristo tem. Escondida nossa vida, com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança, Deus o nosso Deus nos dá. Amém. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, nele estamos seguros. Nesta manhã, o texto que nós vamos usar para a nossa meditação se encontra no livro de Salmos. É um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Pai, nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. E oramos, ó Deus, para que ela tenha um lugar especial no nosso coração nesta manhã. E que ela não volte vazia, porque assim é a promessa que encontramos nela, Senhor. Dá-nos um tempo ricamente abençoado. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo nesta manhã. Que sejam tocados, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito. E que sintam renovados nesta manhã, para que o teu nome e o nome de Jesus sejam honrados e glorificados. Amém. Amém. Este é um dos salmos mais lido e mais querido entre todos os outros. É provável que este salmo seja também o mais conhecido. É um testemunho do rei Davi a respeito da fidelidade de Deus ao longo da sua vida, como um hino de confiança, e o salmo retrata o Senhor como pastor, o rei de um discípulo. E Davi, usando algumas palavras, alguns termos, algumas imagens, revela alguns benefícios de termos o Senhor como
o nosso supremo pastor, como aquele que cuida do seu rebanho, principalmente em tempos difíceis como os que nós temos vivido e enfrentado. Meus amados irmãos e amigos, somos desafiados nesta manhã a buscarmos e a termos Deus como nosso pastor por excelência. E por que é que nós devemos ter esse Deus como o nosso pastor por excelência? Porque o salmista, o rei Davi, diz que, em primeiro lugar, porque em Deus nós temos total provisão. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o nosso Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, ou seja, Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Isto me faz lembrar o povo de Deus durante a travessia no deserto, rumo à terra prometida, Canaã. Deus providenciou alimento para o povo quando enviou maná dos céus. Providenciou água para descidentar a sede do povo. Providenciou consolo quando estavam tristes e desanimados. E providenciou sustento espiritual através da palavra dada ao seu servo Moisés, mas também ao seu servo Josué. E quando penso no deserto, penso num lugar que, na verdade, é um lugar de difícil trilho. E nós hoje estamos a atravessar o nosso deserto rumo a Canaã celestial. E às vezes nós somos desafiados porque passamos também pelo deserto da vida. E neste preciso momento estamos a atravessar tudo aquilo que todos nós já conhecemos, já sabemos, que é o desafio, o deserto do Covid-19, com todas as suas consequências. E durante estes meses, nós podemos ver realmente os desafios que nós temos enfrentado. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição ou aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória de Jesus é a nossa vitória, ou a esperança da nossa própria vitória. Eu ouvi durante esses dias que pessoas faleceram, sim, deixaram este mundo por causa de outras doenças e até de morte natural. Mas eu não ouvi que alguém tivesse morrido de fome durante o estado de emergência ou de confinamento. Por quê? Porque Deus é o provedor por excelência. E nós vimos a mão de Deus providenciando sustento para o seu povo, através da sua igreja, através das várias instituições governamentais e não governamentais, fruto da sua infinita graça sobre todos nós. O nosso Deus é o Deus provedor. Mas o salmista ainda vai mais além, dizendo que nós precisamos ter esse Deus como nosso pastor por excelência, porque nele também encontramos descanso. Nos versos 2 e 3, a primeira parte diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso e refrigera a minha alma. Meus irmãos, independentemente das circunstâncias, dos desertos da vida que muitas vezes enfrentamos, o salmista nos dá a certeza de que Deus, que nele encontramos descanso pleno. Por mais que a adversidade pareça difícil, por mais que tire a nossa paz interior, quando buscamos esse Deus como nosso pastor, encontramos descanso, alívio e repouso. O salmista, no Salmo 37, versículo 7, nos diz, ou nos desafia, quando diz: descansa no Senhor, espera nele. E o Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
meus amados irmãos, em Deus há descanso pleno. E o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que ele queria dizer? Eu vos darei descanso que não podeis encontrar noutro lugar ou numa outra pessoa. O nosso Deus é o Deus que nos traz descanso e descansa a nossa alma das aflições quando nós atravessamos ao nosso deserto. Mas o salmista ainda diz, Davi, que o nosso Deus é o pastor por excelência, porque também nele não só encontramos, na verdade, descanso e provisão, mas porque em Deus encontramos a direção. No versículo 3, a última parte, diz: guia-me pelas veredas da justiça. E uma das funções do pastor é guiar as suas ovelhas, é dar a direção às suas ovelhas, não qualquer direção, mas a direção certa, a direção correta. Em tempos de crises, de tribulações, precisamos, acima de tudo, da direção de Deus. No deserto é fácil perdermos a direção, devido às várias mudanças próprias do deserto, principalmente quando as dunas sofrem alterações e muitas vezes levam o viajante a perder a direção. Por isso ele precisa de alguém que conhece bem o deserto, que esteja habituado a atravessá-lo. E Jesus conhece bem o deserto, porque a palavra de Deus nos diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, no seu tempo também da sua tribulação, preparação para o grande ministério que ele viria a cumprir. No deserto da vida não existe pessoa melhor para nos guiar, para nos dar a direção, do que, na verdade, a pessoa de Deus. Ele não precisa de GPS. Ele é o Deus omnisciente, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo que acontece conosco e que tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Ele nos orienta nos momentos de dúvidas e incertezas como este momento que estamos a viver. Ele orienta, guia. E hoje, através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus disse que em São João 16:13, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muitas vezes caímos no erro de buscarmos outras orientações, outras direções, primeiramente, se calhar, nos nossos amigos, colegas, familiares, o que é legítimo. No entanto, muitas vezes esquecemos de buscar naquele que não falha, Deus. Ele nos guia também, e Ele é o melhor guia que podemos escolher. Mas o salmista também ainda nos diz que Deus, como nosso bom pastor, o pastor por excelência, Ele também, ou nele, encontramos proteção. No verso 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e cajado me consolam. A primeira parte diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Deus é a nossa proteção. Vivemos dias em que estamos a buscar de todas as formas nos protegermos para não sermos infectados pelo vírus do Covid-19. Fazemos bem e devemos acatar todas as orientações que são emanadas pelas entidades superiores. Contudo, entendo que a maior e melhor proteção vem do Altíssimo. Ele protege, Ele guarda e com zelo o seu povo e protege aqueles que o servem. No Salmo 41, versículos 1 e 2, encontramos: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal.
O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Glória a Deus, porque o Senhor o livrará no dia do mal. Meu amado, se você ama e serve a Deus, fique descansado, porque a promessa é que será protegido no dia do mal. E cuida de si, e faça a sua parte, e que Deus também fará a sua parte, porque Ele não falha, e a palavra nos diz que Ele não é homem para mentir. Então, em Deus, temos a real proteção. Muitas vezes dependemos de muitas outras coisas para protegermos, mas com acontecimentos que temos visto à volta do mundo, ataques terroristas e muitas outras coisas, nós podemos ver que a verdadeira proteção vem do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o salmista ainda nos diz que devemos ter o Deus como nosso pastor por excelência, porque nele encontramos também consolação. Ainda no verso 4 diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o salmista usa dois instrumentos usados pelo pastor, e que são vistos como instrumentos que, segundo ele, consolam, mas ao mesmo tempo também dão proteção contra ataques dos inimigos e também direção às ovelhas, como já tínhamos visto. E aí no capítulo 51, verso 12 do profeta Isaías, nós encontramos Deus a dizer: eu sou aquele que vos consola. Vivemos dias de muitas perdas. Pessoas têm perdido entes queridos. Pessoas têm perdido saúde. Pessoas têm perdido emprego. E outras coisas mais como consequência desta pandemia. Mas nesta manhã sabemos que em Deus podemos encontrar consolo pleno para todas as nossas perdas. E o apóstolo Paulo escreveu, dizendo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 16, e o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Pai, nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança. O consolo de Deus chega sempre na hora certa, mas também chega juntamente com a esperança de que o dia de amanhã será melhor. Glória a Deus. E o salmista, porque encontra tudo isto em Deus, ou seja, quando ele tem Deus como o pastor por excelência, ele diz que, na verdade, encontrou provisão, descanso, direção, proteção e consolação. E ele agora termina com o espírito de exultação, com o espírito de alegria e júbilo, dizendo: o meu cálice se transborda. A nossa alegria é completa e o meu desejo é estar em tua casa. Ele diz: a minha alegria está completa e desejo estar em tua casa, desejo estar em plena comunhão contigo. Aleluia! Porque ele reconhece que em Deus ele pode, na verdade, sentir-se abençoado por tudo aquilo que Deus providencia para a sua vida. E Deus não só providenciou para David, mas Deus providencia para mim e para ti também. Confie somente e creia em Deus, que Ele é o pastor por excelência. E nesta manhã, nós somos exortados a buscar esse Deus, a buscar este pastor que cuida de nós. Tu que estás em casa, podes buscá-lo com confiança nesta manhã, porque Ele está perto de todos os que o buscam de todo o coração, diz a Bíblia. Ele continua sentado e firme no seu trono e no controle de tudo. Busque-o nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesta manhã e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Confiem neste Deus, o Deus da provisão, o Deus que traz descanso, o Deus que dá direção, o Deus que dá proteção, mas também o Deus que consola os corações aflitos. Este é o Deus a quem nós servimos e somos desafiados a buscá-lo nesta manhã. Glória a Deus. Deus no seu trono está e não nos abandonará. Se somos tentados ao desanimar, nós também acharemos a paz. Deus no seu trono está e não nos desamparará, pois sempre cumpriu o que nos prometeu. Deus no seu trono está. Deus no seu trono está e não nos abandonará. Se somos tentados a desanimar, nós também acharemos a paz. Deus no seu trono está e não nos desamparará, pois sempre cumpriu o que nos prometeu. Deus no seu trono está. Pai, te louvamos nesta manhã pela tua provisão, pelo teu descanso, pela tua direção, pela tua proteção e consolação. Te louvamos porque tu és o Deus que não falha. És o mesmo ontem e serás eternamente. E declaramos nesta manhã que estamos ancorados em ti e que, ó Deus, ao sairmos deste lugar, ó Deus, saímos com a nossa força renovada, com a convicção de que não há nada melhor do que amar e servir esse Deus para todo sempre. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos uma bênção especial a todos aqueles que nos assistem nesta manhã, que sejam guardados, protegidos, ó Deus, que haja toda provisão e que haja consolação para aqueles que estão tristes, Senhor, e que haja direção para aqueles que querem uma direção na vida, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Hoje e sempre oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.